Olha, muita gente pediu para eu falar sobre isso, eu vou falar. E a coisa tá feia, viu? O inquérito das fake news, que é o inquérito que está investigando o gabinete do ódio, já prendeu muita gente, deu uma paralisada na investigação das fake news e começou a investigar a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, mais especificamente no DRCI, que é o diretório, o local da Polícia Federal, a diretoria, que cuida de pedidos de extradição e tudo mais. Ok. O que aconteceu lá? Aconteceu que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro já exonerou 3 delegadas. Primeiro a chefe do DRCI foi exonerada. Depois uma outra delegada que estava ligada ao pedido de extradição do Alan dos Santos também foi exonerada. Depois uma das chefes da Interpol Brasil também foi demitida. Por quê? Porque essas 3 delegadas eram encaminhamento ao pedido de extradição do Alan dos Santos e a inserir o nome dele na lista vermelha, na lista de difusão vermelha da Interpol. Isso fez com que o inquérito das fake news parasse e chamasse essas delegadas para depor, chamasse o Vicente Santini para depor. Santini é um amigo da família Bolsonaro que se tornou um dos chefes do Ministério da Justiça e ele emitiu uma portaria dizendo que todo pedido de extradição tem que passar por ele. Agora, sem assinatura dele, o Brasil não pede extradição de mais ninguém, inclusive do Alan dos Santos, apesar de que o pedido dele já foi encaminhado e já está com a Interpol Internacional. A coisa tá feia, as delegadas desceram a lenha no Bolsonaro, no governo Bolsonaro e mostraram claramente que está tendo interferência. E eu não vou ficar surpreso se o Santini ou alguém ligado ao governo Bolsonaro for preso nas próximas semanas. Que são muitas provas, são muitas provas. Eu vou explicar isso aqui, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você é? Pois bem, eu, Thiago, eu sou fora Bolsonaro. Se você também é, inscreva-se aqui no canal. Aproveita, se você já é inscrito, é agora a hora. Curta também o vídeo, ó. Curte agora. 3, 2, 1, pronto. Você acaba de fortalecer a oposição a esse desgoverno criminoso, a essa corja que está acabando com o Brasil. É 1 segundo se inscrever, é de graça e quando você se inscreve, aumenta o nosso alcance e com mais alcance a gente leva a verdade para as pessoas. Tô aqui exatamente falando do inquérito das fake news. Ó, pra gente quebrar fake news no meio, inscreva-se, curte o vídeo, deixe seu comentário. Agora falaremos sobre o que falaram as delegadas, pelo menos 2 delas, no depoimento. Ó, eu até pensei, caramba, o STF não vai abrir um inquérito para investigar essa interferência do Bolsonaro? Tá escandaloso, tá sendo feito à luz do dia. Como o contexto aqui, um pouquinho de contexto. O dia 4, 5 de outubro, o Alexandre de Moraes pediu a prisão do Alan dos Santos. E pediu também a extradição dele dos Estados Unidos. Quando é pedida a extradição, não é uma coisa automática. O pedido vai para o Ministério da Justiça, que encaminha para o Ministério das Relações Exteriores. Aí uma área da Polícia Federal, que é o DRCI, que é a Diretoria de Recuperação de Ativos que estão internacionais, porque esse DRCI. Tá, essa diretoria da PF é quem pega o pedido de extradição de qualquer pessoa. Mas no caso do Alan Santos, pega o pedido e dá encaminhamento. Aí vai para uma outra área que também pega e dá encaminhamento. Então, para extraditar uma pessoa, são várias assinaturas, passa por vários locais. E aí depois chegou na Interpol. Ok, a diretora do DRCI que deu encaminhamento, e ela falou no depoimento, eu fiz isso como de praxe em qualquer pedido de extradição. Peguei, olhei, analisei, tudo ok, tudo legal, foi ordem do STF, assinei e encaminhei. Ela foi demitida porque ela não avisou o Vicente Santini. Vicente Santini, olha só, Santini é o nome do dono da loja de chocolates do Flávio. Lembra que ele lavava dinheiro numa loja de chocolates? Então, esse Santini é familiar desse outro Santini, que é um dos chefes agora no Ministério da Justiça. O Santini, antes, ele trabalhava com o Onyx Lorenzoni quando o Onyx Lorenzoni era ministro da Casa Civil. E ele foi demitido porque estava andando de avião da FAB. Ele ia para algum lugar e falava, vou de jatinho particular da Força Aérea Brasileira. Aí ele ia com um avião particular, gastando o nosso dinheiro para férias, para fazer o que ele bem entendesse. E aí ele foi demitido, na época foi muita pressão, ele acabou sendo demitido. Mas poucos meses depois já ganhou outra tetinha ali para mamar e continua ganhando uma boa grana, nossa grana. Tá, chegou ele no Ministério da Justiça e ele ele exonerou a delegada pessoalmente no dia 8 de novembro, ele avisou ela, isso segundo ela no depoimento. Ele foi lá pessoalmente e falou, a gente está recompondo aqui a equipe, você está demitida. Ela falou, isso é claro que isso tem a ver com o fato de que eu, no caso ela, a delegada, de que ela assinou e deu encaminhamento ao pedido de extradição do Alan dos Santos.
O Vicente Santini falou para outras pessoas que ele queria ter sido avisado, pelo menos avisado. Mas o que ele queria, na verdade, é que o pedido passasse pela mão dele para ele poder dar uma assinatura contrária e falar, está negado, para que o Alan dos Santos não pudesse ser extraditado. Aí, logo depois de demiti-la, ele emitiu uma portaria dizendo, agora mudou, extradição de qualquer brasileiro que esteja no exterior. A extradição funciona assim. Tem os processos, mas tem que chegar na minha mão. Sem a minha assinatura, não existe mais pedido de extradição. Pô, isso é uma interferência muito grande. Então, Santini também foi chamado a depor. Santini foi depor e falou que não, eu não fiz nada, a gente estava só refazendo a equipe e tem provas de que não foi por isso. Só que ele não apresentou prova nenhuma. Ele simplesmente falou que demitiu a delegada, demitiu também uma outra delegada, porque ele está refazendo a equipe. Quando perguntaram, mas ô Santini, você quer ter agora o poder de decisão sobre todas as extradições? Ele falou, não, tem que passar pela minha mesa para ter algum controle, é só isso. É só isso. Eu pergunto, você nasceu ontem? Eu não nasci ontem. Você acha que a delegada da Polícia Federal que está investigando o inquérito das fake news, a delegada Denise Ribeiro, você acha que ela nasceu ontem? Não nasceu. Aí, a partir do depoimento dele, depoimento das delegadas, que as delegadas falaram, tem clara interferência aqui, tem uma interferência claríssima aqui. Esse pedido foi encaminhado, mas se tiver algum próximo, não será encaminhado. E as delegadas foram demitidas porque elas deram encaminhamento ao pedido. E a demissão delas serve como um alerta para qualquer outro delegado, delegada, pessoa de chefia na Polícia Federal. Se você fizer alguma coisa que o governo Bolsonaro não goste, você perderá o seu cargo. E eu vou falar uma coisa que quando a gente fala, delegado foi demitido, delegada foi demitida, tem uma coisa que pouca gente se liga nisso, que é o que faz os outros ficarem com medo. Que é o seguinte, uma delegada num cargo de chefia, além do salário dela de delegada, ela tem outros benefícios. Então a pessoa que é demitida, exonerada de um cargo desse, perde uns 15 a 20 mil por mês. Imagina você tem um salário, você tem benefícios, você está trabalhando num local da cidade, num determinado prédio, numa determinada cidade, de uma maneira tal. E aí, de repente, do dia para a noite, por fazer o seu próprio trabalho, mas por desagradar o governo Bolsonaro, você perde aí uns 10, 15 mil da sua renda, você perde benefício, você perde o seu cargo de chefia, ou seja, agora você não dá ordens, você recebe ordens de agora em diante, e você regride na carreira alguns anos. Muitos delegados ficam com medo. E aí o Bolsonaro tá dando exatamente esse recado para todos eles. Quem fizer alguma coisa, e todas elas também, quem fizer alguma coisa que a gente não goste, vai ser demitido. E a grande mídia geralmente fala com muita frieza, a delegada foi exonerada. Tá por isso. Não imagina o drama da pessoa. A pessoa falou, me ferrei aqui, eu tô ferrada agora. Só para que você tenha ideia. Tanto é que uma das chefes da Interpol Brasil, que foi demitida na semana passada, ela falou, eu tô perdendo aqui o cargo, eu fui demitida porque eu desagradei alguém, não sei quando, não sei como, mas eu tô revoltada. Ela ficou revoltada. Imagina quando tu ganha um cargo de chefia na Interpol Brasil, aí ela é exonerada e volta a ser simplesmente uma delegada da Polícia Federal. Pior, é transferida para outra cidade, que às vezes tem que arrumar as malas, tudo, acabar com a sua vida, tem amigo, tem não sei o que numa cidade, você tem que mudar toda a sua vida simplesmente por fazer o seu próprio trabalho. Imagina isso. É o que está acontecendo. E aí, a delegada Denise é a delegada de confiança do Alexandre de Moraes e é quem toca o inquérito das fake news, que é o inquérito que o Alexandre de Moraes está investigando. Ok, a delegada Denise enviou uma série de documentos para o STF pedindo que o STF apure isso, ou seja, muito provavelmente nas próximas semanas teremos a abertura de um novo inquérito contra o Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro, por essa interferência na Polícia Federal. E eu vou te falar, eu não vou ficar surpreso se as pessoas começarem a serem presas, porque a interferência está claríssima, são muitas provas de que está tendo interferência, que a interferência é exatamente para isso, para que bolsonaristas que estejam no exterior não sejam extraditados, ou seja, eles possam cometer crimes lá dos Estados Unidos ou de onde quer que seja, e eles ficam fora da alçada do Alexandre de Moraes, que ele manda prender, e aí lá no DRCI, na própria Polícia Federal, no Ministério da Justiça, eles falam, não vamos pedir a extradição dessa pessoa. Então o pedido de prisão da pessoa fica no Brasil. Se essa pessoa não voltar para o Brasil, se está nos Estados Unidos, de lá vai para a Europa, da Europa vai para qualquer outro país que não precisa de visto e fique lá indeterminadamente ou para sempre, essa pessoa jamais será presa e vai continuar impune, cometendo todos os crimes. Só para você ter ideia, enquanto isso,
O Bolsonaro, ele vai nos próximos meses, ele quer ir para a Rússia. Ele mandou vários membros do governo Bolsonaro para a Rússia. Por quê? Porque o Putin, ele é especialista em hackers e em interferir em eleições utilizando fake news. Então o Bolsonaro não tenha dúvidas de que ele vai para a Rússia tentar fazer alguma parceria para ver se ele consegue implementar um novo gabinete do ódio, nem que seja lá na Rússia. Não dá nos Estados Unidos, vai para a Rússia de alguma maneira, porque o Bolsonaro está em desespero, porque ele não para de cair nas pesquisas e o gabinete do ódio dele não funciona mais da maneira que funcionava antes. Por exemplo, o Bolsonaro, ele incitou lá os apoiadores dele no Telegram e no WhatsApp a votarem nele mesmo, no Bolsonaro, como o homem do ano na revista Time. É uma votação, uma enquete online. Eles programam lá os robôs, votaram, o Bolsonaro ganhou. Aí eles começaram com fake news, colocando o Bolsonaro na capa da Time. É fake news, ele não foi capa da revista Time. Como, olha, a pessoa do ano, o homem do ano, tudo mais. Ok, isso, até uns 2, 3 meses atrás, se o Bolsonaro, é uma enquete online, é uma porcaria, ninguém tá nem aí pra isso, mas o Bolsonaro ia criar um fato. Todo mundo só ia falar disso por uma semana. Você lembra, até 2, 3 meses atrás, como o gabinete, eu falo 2, 3 meses, quer dizer, até outubro mais ou menos, como o gabinete do ódio conseguia pautar o diário. Aqui no Plantão Brasil, não. Mas tem canais de esquerda que praticamente o Bolsonaro fazia alguma coisa, eles comentavam o que estava fazendo o Bolsonaro. Ao gabinete do ódio fazer outra coisa, eles comentavam aquilo. E aí muita gente de esquerda também nas redes sociais tinha que perder tempo das pautas importantes do Brasil para ficar se defendendo os ataques do gabinete do ódio. Agora parou. Eles não conseguem mais pegar esse factoide, Bolsonaro, pessoa do ano na enquete da revista e tal. Eles não conseguem mais pegar isso e fazer com que essa seja a pauta principal do dia. Percebeu isso? Por quê? Porque o gabinete do ódio perdeu muito poder. E esse poder foi perdido quando as contas do Alan dos Santos foram bloqueadas. Coincidência? Será? Coincidência. Comenta você. Você acha que é coincidência? Eu vou falar. Não, eu não acho que seja coincidência. Aí, o Bolsonaro está tentando recriar o gabinete do ódio exatamente para isso. Porque quando o gabinete do ódio funcionava, o Bolsonaro, primeiro, ele não perdia aliados. Porque qualquer aliado que o Bolsonaro perdia, que saísse do bolsonarismo, era imensamente atacado. Lembra a Joyce? Fizeram um inferno com a vida da Joyce Hasselman. Não que ela não mereça, mas fizeram um inferno com a vida dela. Fizeram com o Alexandre Frota, fizeram com vários, até com o próprio Sérgio Moro. Agora não. Tá uma debandada de aliados do Bolsonaro e ninguém é atacado. Por que não são atacados? Porque não tem mais gabinete do ódio. Aliás, tem, mas com um poder muito menor. Eles não conseguiram nem deixar lá nos trending topics do Twitter por mais de... Ficou algumas horas lá, Bolsonaro, pessoa do ano, person of the year, não lembro nem qual hashtag eles colocaram. Ficou ali por 2, 3 horas, depois caiu. Tem mais gente falando lá da família Pôncio, lá, que são os influenciadores, do que falando do Bolsonaro lá no Twitter. Tinha 5, 6 termos sobre a família lá de influenciadores e o do Bolsonaro lá embaixo. Antigamente não, ele ficava em primeiro, não por um dia, por 2, 3, 4, 5 dias. E aí aquela pauta meio que saturava, ele já vinha em contrapauta. E aí a gente ficava naquilo, a gente ficava num turbilhão, é uma coisa, é outra. Agora não. Então tá batendo desespero e agora, depois dos depoimentos das delegadas, a coisa vai ficar difícil. Eu vou falar, o STF vai cortar as asinhas do Bolsonaro, desse Vicente Santini, vai cortar bem cortado. Prepare-se para as próximas semanas. Eu tô esperando ou abertura de inquérito ou prisões, ou os dois. Mas pelo menos a abertura de inquérito provavelmente nas próximas semanas teremos. Eu vou mostrar aqui nosso carro de som. Em Santo Amaro, São Paulo, bairro de Santo Amaro, denunciando esses criminosos. Meu Brasil, enquanto o povo sofre com a inflação, o desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica, é só comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube. Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. Tá aqui um trecho lá em Santo Amaro. Quem foi de São Paulo, comenta aí. Que avenida é essa?
que às vezes eu também morei quase a vida inteira em São Paulo, mas tem locais que eu não conheço. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro e no primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, deixo também o PicPay, eu deixo também as minhas outras redes sociais. Siga-me também nas outras redes, porque quanto mais seguidores, maior é o nosso alcance para levar a verdade para as pessoas. Falou!